Graças a Deus. Só as mãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de algo, né, queridos, que às vezes a gente tem muitas dúvidas, né? E hoje eu quero falar sobre esse assunto, né? Para ver se nós possamos conhecer melhor, né? Hoje eu quero falar sobre a lei e sobre a graça, onde a graça ela supera a lei, né? Então nós vamos entrar nesse assunto nesta noite. Que os irmãos possam, queridos, se alimentar da palavra, ouvir a palavra, né? Porque nós sabemos que é ela que nos dá força, né? Todos os dias. Então, nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia, lá em João, que é o texto base dessa mensagem. João 1,17, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vou colocar aqui também no telão, João 1,17. Vamos colocar de pé, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. João 1,17. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Nós ouvimos muito falar esse versículo, está um versículo muito conhecido, mas é um versículo muito profundo, né? Muito profundo, que nos diz muita coisa, né? Aqui, por exemplo, nós vemos falando que Moisés ele foi o intermediário, irmãos. Ele foi usado para levar a lei, né? Que foi escrita em pedras, né? Ao povo. Era um ser humano falho, pecador, né? O que já nos remete a algo sem muita intimidade, sem muito sentimento, né? Da parte de Deus, né? Então, queridos, não era assim que Deus queria tratar o povo, mas pelas circunstâncias foi a forma como Deus tratou naquele momento. Nós vamos ver por quê, né? Então, queridos, já na parte B ali, nós já vemos Deus falar que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, né? Não foi um intermediário, ele mesmo trouxe a graça e a verdade, né? O próprio Jesus, um Deus que estava no céu, né? Ele saiu do céu, se transformou carne e habitou aqui no meio de nós, e com ele trouxe a graça, a verdade, esse evangelho que a gente prega hoje, né? Esse evangelho que a gente está propagando, né? Graças a Deus, que vem de muitos e muitos anos. Muitos sofreram para trazer esse evangelho, muitos morreram, né? Glória a Deus, aleluia, né? Então, queridos, ele mesmo veio, não foi intermediário, foi o próprio Jesus, né? Então, vindo desta forma, ele trouxe o favor imerecido, porque graça é favor imerecido, né? E ele veio por amor, irmãos. Ele veio por nos amar primeiro, né? Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Graças a Deus. E o próprio Jesus, queridos, ele mesmo afirma, né? Isso na sua palavra. Lá em João 14,6. Olha o que ele diz, queridos. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Graças a Deus, aleluia. Ele não precisou, irmãos, dizer: eu sou a graça, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. A graça é um favor que nós não merecemos. E com o ato consumado dele na cruz, nos mostra esse favor, né, queridos? Então, ele morreu, irmãos, ressuscitou. Para quê? Para que nós fôssemos justos, justificados diante dele. Para nos dar salvação, para nos libertar, né? Glória a Deus, né?
E é algo que nós, por nós mesmos, nós não merecíamos, nós estávamos condenados, né? Nós não tínhamos uma perspectiva de vida, mas por amor, Ele vem e faz esse favor por nós, né? Através do seu ato consumado, o seu favor, né? Ele deu a vida para nós e nos deu vida em abundância, né? Graças a Deus, aleluias. João 1,14 diz assim, queridos: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, né? Graças a Deus. Jesus é a graça, né? Graças a Deus. Ele já foi ele veio, né, queridos, de uma forma humana, né? Esteve no meio de nós, Ele quis sentir o que nós sentíamos, né? E saber como nós vivíamos. Então Ele veio em formato de carne justamente para poder cumprir nele o que a lei não podia fazer por nós, né? E como já foi exposto aqui muitas vezes, irmãos, desdenham desta graça, né? Estão desenhando do próprio Cristo, irmãos. Quando falam em graça, muitas pessoas falam mal, não sabem o que é. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Não conhecem as Escrituras, não conhecem Cristo, irmãos, em graça e verdade, né? É tanto que Ele mesmo falou lá em Marcos 12, 24, né? Que Ele fala: Jesus os admoestou, não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias também já falou no passado, irmão, que o povo pereceu porque não conhecia as Escrituras, a palavra de Deus. E hoje não está diferente, como o próprio Jesus afirmou, irmãos. Muitas pessoas estão perecendo por não conhecer as Escrituras sagradas, né? O poder de Deus, né? E também, queridos, tem muitas pessoas que se deixam levar por interpretações humanas, né? A Bíblia, ela não precisa de interpretação humana, ela mesma se interpreta, irmãos, e o Espírito Santo nos revela, né? Então, não precisa de mim ou de você para falar algo dessa palavra, ela mesma fala por si só, né? E olha só como Pedro fala sobre isso. Segundo a Pedro 1, 20 e o 21. Olha só. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura, a Bíblia é a profecia, né? Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, né? Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, né? Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Então, não precisa de mim ou de você, ou de alguém que seja para interpretar a palavra. Ela mesma se interpreta, amém? O Espírito Santo nos revela através da própria palavra, né? Glória a Deus. E uma coisa, queridos, que eu tenho visto, né? Tive uma experiência muito interessante essa semana. Eu estava estudando e fui ler uma passagem na Bíblia, na versão Almeida. Irmãos, eu não entendi o que a mensagem queria me dizer. Aí eu peguei essa versão aqui, que é King James, irmãos. Eu particularmente gosto dessa versão, que ela é mais simplificada. E foi como se tivesse botado uma luz em meio à escuridão, irmão. Ficou muito claro, né? As pessoas muitas das vezes podem achar isso um absurdo, mas é real, queridos. É verdade. Nós temos, irmãos, que ter pelo menos outra versão comparativa, porque às vezes tem palavras difíceis de entender. Tem muitos estudiosos que mandam você estudar com um dicionário do lado, porque tem versões bíblicas que são muito difíceis de compreender. Então é muito importante nós termos pelo menos outra versão comparativa, né? Quem não puder comprar uma versão como a NVI, King James, ou a mais simplificadas, tem os aplicativos que nós podemos abaixar no celular, que vai ser de muita valia, né, irmão? Para comparar, para você ver, porque às vezes uma palavra difícil acaba encobrindo as verdades, porque você não está entendendo, né? Eu comparei mesmo na Almeida, e
em outras versões, uma fala paz, outra fala amor, no lugar da palavra graça. Então, por isso que muitas pessoas estão por aí, quando se fala graça, elas não sabem o que é, muitas nem entendem o que é a graça. Por isso que muitas desdenham, né? Porque às vezes tem uma versão de uma Bíblia que nem fala da palavra graça. E como nós já vimos no começo, a graça é Jesus Cristo, né, queridos? Então, é muito importante nós termos pelo menos uma versão para comparar, né? Graças a Deus. Então, queridos, muitas das vezes, pela pessoa não compreender a própria palavra, né? Às vezes, pela própria tradução, o inimigo mesmo, querido, ele se vale disso, né? Para distorcer o que é a graça de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, ele usa artimanhas para enganar as pessoas, né? Que a graça, irmãos, ela é a nossa salvação. É tudo que nós precisamos está na graça, né? Ela, inclusive, como eu já falei, a nossa salvação. Tudo que nós precisamos é da graça, que é Cristo, né? Cristo ressuscitado, né? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, como eu falei, o Espírito Santo, ele nos revela as Escrituras. Mas quando você pega uma coisa de difícil entendimento, né, com a palavra que você não compreende, fica um pouco complicado, né? Graças a Deus. Qual a minha intenção aqui, queridos? É deturpar a Bíblia, outras versões de Bíblia? Não. É para você compreender melhor a palavra do Senhor, né? E ser mais abençoado, compreender o que Cristo fala conosco, porque a palavra é o Cristo, né? Aleluia, né? Graças a Deus. Mas então, vamos entrar no nosso assunto, né? A qual eu quero falar, o que é sobre a graça e sobre a lei. Vou tentar explicar para vocês um pouco a diferença de ambas. Por que uma, por que outra, né? Glória a Deus. Então, queridos, Deus, Ele sempre quis tratar conosco em amor, em graça, né? Nós sempre temos prova disso no decorrer de toda a Bíblia. Se você começar a ler lá de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus querendo tratar com o ser humano na graça. Lá no início, aqui com Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva pecou. Deus, ao invés de castigá-las, mostrou sua graça. Matou um animal, foi a primeira morte da Bíblia, e tampou seus corpos, a qual eles descobriram que estavam nus, né? E tampou o seu pecado. Foi uma amostra de graça. O restante que aconteceu, nós sabemos que foi consequência dos atos deles, né? Porque Deus já tinha avisado para eles que se eles desobedecessem, eles morreriam. Então, tudo o que aconteceu foi consequência dos seus próprios atos. Mas Deus ainda mostrou graça com eles, né? Quando tampou eles, né? Porque eles viram, eles não tinham ciência de que estavam nus, e naquele momento, quando eles pecaram, eles tiveram essa ciência. Então Deus vai ali e tampa os seus corpos, né? Lembrando que Cristo, irmãos, antes mesmo de o mundo ser criado, ele já existia, né? Conforme João 1:1. Glória a Deus. Não funcionou aqui, mas graças a Deus, né? João 1:1 fala que ele já existia antes mesmo da criação de todas as coisas, né? Glória a Deus. Então, queridos, no decorrer da criação, Deus, como eu já falei, Deus vem mostrando a sua graça. Com Noé também. O mundo estava pecado, terrível, né? E Deus mandou Noé construir a arca, já com um propósito, né? De salvar algumas pessoas, porque ele iria inundar a terra. Ele deu oportunidade para todas as pessoas, queridos, mas nem todos quiseram. Mesmo em pecado, ele deu essa oportunidade, eles não quiseram. Então, só Noé e sua família foram salvos, né? Deus sempre benevolente, né? Glória a Deus. Abraão foi um dos mais agraciados, irmãos. Ele foi aceito por Deus pela fé, né? Glória a Deus. Ele foi considerado um amigo de Deus, irmãos, porque ele creu em Deus, ele teve fé em Deus e foi considerado um amigo de Deus, né? Tiago 2:23 fala assim:
Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, né? Graças a Deus. E ele foi muito próspero, abençoado e garantiu uma promessa que nos alcança hoje, irmãos, pela graça que é Cristo, né? Em graça e em verdade. E a qual nos torna herdeiros dessa promessa, né? Que ele conquistou pela fé lá no início, né? E nós hoje, nós temos essa herança através de Jesus Cristo, da graça, né, queridos? Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Glória a Deus. Gálatas 3:29. Então nós temos uma herança mediante Cristo, irmãos. Claro que é pela fé, né? Graças a Deus. Então, queridos, chegando lá no povo hebreu, né? Estou contando a história para os irmãos entenderem por que Deus deu a graça, a lei e depois a graça, né? Então, nós chegando no povo hebreu, né? Eles ficaram cativos no Egito, irmãos. Nós conhecemos bem a história. Deus mandou Abraão sair da terra dele e para uma terra distante, que era Canaã. E num determinado momento, a descendência de Abraão saiu da terra de Canaã e foi para o Egito por causa da fome, através de José, a qual nós conhecemos essa história, né? Então, chegando ali, irmãos, eles ficaram cativos, né? Por causa que os Faraó viu que eles estavam se multiplicando e botou um fardo pesado sobre eles. Então eles ficaram cativos ali, se tornaram escravos ali no Egito, né? Então Deus mais uma vez mostra sua graça, os liberta, tira eles da mão de Faraó, né? Para levá-los de volta para a terra que mana leite e mel, Canaã. Só que, queridos, Deus, nós sabemos que Ele supria todas as necessidades do povo ali no deserto, né? As roupas não estragavam, não faltava comida, não faltava água, não faltava nada, né? Então Deus supria tudo. Mas devido à arrogância do povo, irmãos, a sua justiça própria, o seu egoísmo, a sua teimosia, né? A desobediência, a murmuração, nesse momento que Deus dá a lei, irmãos, por causa dessa circunstância, de suas desobediências, né? Da sua arrogância, da sua justiça própria, Deus dá a lei, irmãos. Eles foram tão prepotentes, queridos, que antes mesmo de saberem o que Deus queria dar para eles, eles já disseram que eles cumpririam tudo o que Deus mandasse. E eles não falou com ar, assim, de humildade, não. Foi de prepotência mesmo, né? Então, queridos, é tanto que quando você lê lá Êxodo 19:9, Deus fala que vai falar com eles através de uma nuvem escura. Deus ficou chateado, zangado, né? Pela forma como eles falaram, né? Olha só, Êxodo 19:9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confie sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo o quanto o povo declarara em resposta, né? Então, Deus falaria com eles nessa nuvem, mostrando que ele não ficou satisfeito com a forma como eles responderam, né? Mas, bem, queridos, nós vimos aí que Deus deu a lei por causa da arrogância deles, né? Mas qual seria a finalidade da lei e para quem foi dada a lei? A lei, quando eu me refiro, queridos, é a lei de Moisés, a aliança mosaica, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo 19, o 5 e o 6. Então, queridos, Êxodo 19, 5 e o 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Êxodo 19, o 5 e o 6. Diz assim, queridos: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa.
estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel, irmãos. Dirás aos filhos de Israel. Então, como nós podemos ver, a lei foi dada aos filhos de Israel, né, irmãos? Apesar, como nós lemos aqui, apesar de toda a terra ser dele, de Deus, né? A aliança mosaica, a lei foi feita com os filhos de Israel. Mas quem são os filhos de Israel, né? Nós sabemos que Israel foi o nome dado, que Deus deu a Jacó. Jacó significa trapaceiro. E Israel significa o homem que lutou com Deus. Nós conhecemos bem essa história, né? A qual Jacó lutou com um anjo para obter uma bênção. Nós conhecemos bem. Então, nesse momento, Deus troca o nome dele de Jacó para Israel, né? Vamos abrir Gênesis 32, 28. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Gênesis 32, 28. Ele fala assim: glória a Deus. Então o homem orientou-o: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Então, neste momento, Deus troca o nome de Jacó para Israel, irmãos. Então, os seus filhos, os filhos de Israel, está lá em Gênesis 35, 23 ao 26. Vamos ler lá? Gênesis 35, 23 até o 26. Amém? Olha só. Os filhos de Jacó com Lia, que foi a sua primeira esposa, a qual ele não amava, foram Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, que era a mulher a qual ele amava, foram José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos com Zilpa e serva de Lia foram Gade e Asser. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Esses são os filhos de Jacó, a qual foi mudado o nome para Israel. Então, os filhos de Israel, eles são as 12 tribos de Israel, os judeus, os hebreus, né? Então, queridos, a lei foi dada única e exclusivamente para os filhos de Israel, como nós lemos aí no capítulo 19 de Êxodo, verso 5. A lei foi dada para o povo de Israel, para os filhos de Israel, as 12 tribos, né? Mas só que o que acontece? Com o passar dos anos, né, e com as artimanhas de Satanás, ele não quer que a gente saiba as verdades. É óbvio que ele quer te destruir, que ele não quer que você receba nenhuma bênção. Então, com as suas artimanhas, irmãos, ele vem escondendo essa verdade e infiltrando a lei naqueles que não precisam ter a lei, né? A princípio, Deus deu para os filhos de Israel. Nós, o restante do povo que não é descendência de Israel, é considerado gentis. Gentis são todos aqueles que não têm descendência judaica, não é judeu, né? Então, queridos, nós sabemos que nós temos uma bênção, né? Como nós vimos, somos herdeiros de Abraão pela fé e agora, através de Jesus, nós recebemos essa herança, né? Então, o inimigo ele não quer que a gente receba essa herança, né? A nossa bênção. E vem cobrindo, irmão, a graça. É tanto como eu falei no início. Tem Bíblia que fala, em vez de graça é amor, outra é paz, outra parece que é esperança. Então, ele quer de todo jeito, irmão, impedir isso, né? Glória a Deus. Então, queridos, nós que somos gentis, a lei não é para nós, foi para os judeus no passado. Nós vamos ver isso, se der tempo, né? Então, queridos, lembrando que quando a gente aceita Cristo, né, quando nós cremos corretamente em Cristo, no seu amor, no seu favor, na sua justiça, nós não somos mais gentis. Nós nos tornamos igreja. Igreja é o corpo de Cristo, né? Ele é a cabeça. E a igreja é composta tanto de gentil como de judeu, né?
Graças a Deus. Então, continuando aqui, queridos, através da lei, o Satanás ele consegue te manter cativo, oprimido, com sentimento de culpa, né? Glória a Deus, aleluia. Incapaz, mães, e faz a gente descumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? João 6,40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, com a artimanha de Satanás, ele consegue, irmãos, fazer a gente sair da nossa meta, que é crer em Jesus Cristo, irmãos. A gente vê aí fora as reportagens, né? Pessoas se suicidando, pastores se suicidando. Isso é o quê? É uma artimanha de Satanás, irmão, porque ele consegue oprimir as pessoas, né? Porque está debaixo de um jugo pesado. Glória a Deus. Está debaixo de um jugo que não é para nós, né? Glória a Deus. E isso é algo que ele tem usado para destruir as vidas, né? Então, queridos, ele faz tudo isso, né? Nos faz descumprir a vontade de Deus, né? E uma vez, irmãos, que nós fazemos para ter alguma coisa de Deus, fazemos obras, fazemos algo, nos sacrificamos, vamos dizer assim, para ter algo de Deus, irmãos, nós negamos o sacrifício de Cristo, né? Glória a Deus. É a justiça dele, irmãos, porque ele se sacrificou por nós, ele já fez isso por nós, né? Para nos livrar da lei, né? Que o homem não consegue cumprir, irmãos. A lei o homem não consegue cumprir. A lei é santa, ela é divina. E o homem, na condição de pecador, ele não consegue cumprir, irmãos. Então, por isso que Jesus veio. Ele veio cumprir a lei por nós. E ele pegou a cédula de dívida na cruz, né? Glória a Deus. Lá em Romanos 8,3, queridos, ele fala assim: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus. Então, como o homem não conseguia cumprir a lei, porque ela é santa e o homem pecador, Deus vem em forma de carne e cumpre essa lei por nós, irmãos. Foi cumprida na carne de Jesus Cristo, né? E hoje muitos insistem em cumprir, queridos, essa lei que nem sequer foi dada para gentis, irmãos, né? Foi dada para judeus lá no início, né? Lá no começo, da aliança que Deus fez com o povo de Israel, né? Pedro mesmo, irmãos, advertiu sobre a lei para os gentis, né? Estava tendo uma discussão entre Paulo, Barnabé e os judeus, né? Porque os judeus queriam impor a lei da circuncisão e o cumprimento das leis sobre o povo gentil, né? Então Pedro, diante Pedro era um dos que era mais judeus, né, irmãos? Ele defendeu a lei até um certo ponto, mas nesse instante aqui ele já teve a revelação. Então ele interfere na briga, né, na discussão, né, e fala para eles, questiona, como é que vocês querem impor um jugo tão pesado sobre os gentis que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos carregar, né? Então ele questiona isso, né, queridos? E nós podemos ver esse relato lá em Atos dos Apóstolos 15:9, né? Vamos abrir as nossas Bíblias? Atos dos Apóstolos 15:9. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos 15:9. Aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus não fez qualquer distinção entre os gentis e nós outros, no caso os judeus, né? Purificando o coração deles, dos gentis, pela fé,
Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentis também. Estão entendendo? Ele está falando que tanto os judeus quanto os gentis, todos são salvos pela graça que é Jesus Cristo. Amém? Ainda completa aqui, olha o que Jesus fala, para você ver o tanto que a Bíblia ela não precisa da minha interpretação, ela mesma se interpreta. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Olha para você ver a diferença da tradução. Nas traduções que a gente até decorou, na Almeida, em outras traduções, fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu, particularmente, gosto dessa versão, que eu acho ela mais simples de entendimento. Deu para a gente sentir um pouco, né, a diferença das traduções, né? Graças a Deus. Mas olha só, queridos, o que Deus está falando? Jesus está falando conosco aqui. Será que Ele estava falando das nossas lutas diárias? Não, queridos, Ele estava falando exatamente da lei. Que a lei é um jugo pesado, um fardo pesado, a qual o ser humano não consegue carregar, né? Então, por isso que Ele veio em carne, irmão. Ele veio para levar o fardo por mim e por você. Ele já levou esse fardo, Ele carregou esse jugo. E é por isso que Ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo pesado, Ele já carregou. Por isso que eu mencionei as pessoas que se suicidam antes. Eles estão carregando um jugo, irmãos, pastores se suicidando. Eles estão carregando um jugo que não é deles, queridos. Deus já levou esse jugo. Então, por não aguentar esse jugo que nem é para eles, eles acabam cometendo algo, né? Já com, né? Então, como uma artimanha do inimigo. Esse jugo não é para nós, irmãos. Jesus já carregou por nós. Hoje o nosso jugo, o nosso fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. E temos, queridos, uma vez que nós descansamos em Cristo, nos entregamos nossas aspirações, nossos medos, nossas preocupações a Ele, Ele supre, irmãos, os nossos jugos do dia a dia, vamos dizer assim, as nossas dificuldades do dia a dia. Quando confiamos nele, irmãos, Ele resolve. E a gente nem sofre. Anteriormente eu sofria muito quando eu precisava pagar algo e não tinha dinheiro, né? Mas Ele sempre provia, né? Podia demorar um pouquinho, mas Ele sempre provia. Mas eu ficava louca da cabeça, ficava preocupada, passava mal. No dia que eu aprendi a descansar em Cristo, irmãos, quando eu menos esperava, meu esposo já chegava e falava: já paguei aquela conta. Então, irmãos, vamos descansar nele, irmãos. Ele resolve tudo, Ele é o nosso tudo. Nós não precisamos de mais nada, só de Cristo. Vamos descansar nele, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Então, irmãos, continuando aqui, Lucas 16, ele fala, queridos, que a lei de Moisés e os profetas, elas foram até João Batista. João Batista, ele foi o último profeta da lei, né? Ele foi o que veio preparando o caminho para Cristo, irmãos, que é a graça e a verdade, né? E ele veio preparando o caminho. Quando Cristo veio, irmãos, aí ele passou a pregar a palavra do reino de Deus, né? Que é o reino dele em nós, que é Cristo, em graça e verdade, né? Graças a Deus. Olha só, Lucas 16. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Olha só, queridos. Nós já aprendemos aqui
muitas vezes, né? Que Deus já nos transportou para o reino dele, né? Ele nos garantiu morada, o nosso lugar nele, no reino de Deus, né? Conforme nós já aprendemos. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. Que maravilha, né, queridos? Glória a Deus por isso. Graças a Deus. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas não acreditam nisso, né? É difícil, né? Então, queridos, como nós lemos aqui, Lucas fala que todos tentam entrar no reino. Tentam. Mas como eles tentam, queridos? Pelas obras. Negando o sacrifício de Cristo. Fazendo algo para ter, né? Para entrar, para ter a salvação, como os judeus, tem muitos que ainda fazem isso, né? Fazem obras para ter algo de Deus, né? Mas não é isso que a palavra nos fala, né, queridos? Olha só, Romanos 11:6, Romanos 11:6 e o 7. Porque se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. E a que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pelo qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Eles tentaram por obras, irmãos. Eles são muito zelosos nas obras, né? Mas eles não conseguiram. Quem conseguiram foram os que creram, né? Porque depois da cruz, tudo muda, irmãos. A Bíblia fala que nós somos criados para as boas obras. E o que são as boas obras, irmãos? As boas obras são os frutos da nossa fé. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, irmãos, quando nós entendemos esse amor, a sua graça em verdade, nós sentimos esse amor que Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos, nós praticamos a obra por amor. Nós não fazemos mais nada por obrigação. Então, essas são as boas obras. É aquilo que você faz sem querer algo em troca, né? Sem querer fazer para ter. Você faz por amor, porque você já recebeu, porque Jesus já fez tudo por você. E agora você só precisa crer, descansar e receber. Então, você vai fazer tudo, irmãos, você vai fazer tudo por amor, sem cobrança, sem pesar, mas por amor, amém? Porque Ele já fez tudo por nós, só precisamos crer e receber, né? E ainda confirmo o que Lucas falou, irmãos. Ele falou que o fim da lei é Cristo, né? Perdão, ele falou que a lei e os profetas foram até João Batista. E aqui em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justificação do que crê, né? Graças a Deus. E nessa passagem, irmãos, Paulo está falando justamente para os judeus, porque eles não criam em Cristo, né? Na vinda de Cristo. Então ele está falando justamente para eles, para os judeus, e ele fala que ele oraria por eles, para que eles fossem salvos, irmãos, porque eles não estavam crendo, e a Bíblia fala que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. E nós vimos Pedro também falando isso lá em Atos 15:11, como nós lemos agora, que tanto os judeus como os gentios são salvos pela graça e mediante a fé. Paulo era um judeu, um dos mais zelosos judeus que tinha. Ele era mestre da lei, é tanto que ele matava em nome da religião. E agora ele fala que vai orar pelos compatriotas dele para que eles sejam salvos. Ele conhecia o zelo deles, porque ele também era um judeu, como eu falei, né? E ele disse que vai orar para que eles possam ser salvos, porque eles não criam em Deus, em Cristo, né, irmãos? Porque somos salvos pela graça, irmãos, mediante a fé. Então, queridos, o propósito da lei, ele é justamente, irmãos, fazer abundar o pecado, para que os pecadores reconheçam que por si só eles não conseguem ser justificados ou salvos, irmãos. Eles precisam de alguém, de um Salvador, né?
Glória a Deus. Então, o objetivo da lei é justamente esse, irmãos. Te levar para Cristo. Levar o pecador a Cristo, que é a graça salvadora. Aleluias. Glória a Deus. Como eu disse no início, o homem não consegue cumprir a lei por causa do pecado. E o objetivo de Deus ter dado a lei naquele momento para os judeus era para justamente eles verem a sua arrogância, a sua justiça própria, a sua prepotência e ver que eles eram pecadores e que precisavam de alguém para salvá-los. E já conduzindo eles a Cristo, irmãos. A lei é para nos conduzir à graça, que é Cristo. Olha só, Romanos 5:20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar, para dar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia, ela não mente, irmãos. Então, a lei foi dada para que a transgressão aumentasse, mas para que fosse superabundada a graça nas vidas. Amém? Porque Ele é Cristo, irmão, que nos justifica. Glória a Deus, aleluia. Ela serviu de tutor para nós no passado. Para nós não, para os judeus, que não foi para nós. Mas, como eu falei, ela veio vindo por uma artimanha de Satanás. Então, os gentios todos seguiam a lei. E ela seguiu só de tutor, irmão. A Bíblia fala, tem versão que fala de aio, né? Até a chegada de Cristo, irmãos. Mas como Ele já veio, não há necessidade mais de nós estarmos sobre esse jugo pesado, né? Ele cumpriu a lei por nós. Ele nos livrou da maldição da lei. Ela não foi abolida. Nós não podemos pensar que acabou. Que ela não acabou, ela não foi abolida. Quem não crê, ela está aí para aqueles que não crê, né? Mas, para quem crê, o fim foi Cristo. Cristo cumpriu essa lei por nós, né? Ele levou o jugo pesado por nós, as maldições, as doenças, a pobreza. E quando cremos nisso e descansamos nele, recebemos tudo isso, irmãos. Glória a Deus. Gálatas 3, 23, 25 fala assim, justamente sobre a lei ser o tutor. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. A fé por Cristo, né? Nela, aprisionados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, né? Como eu falei, o tutor era a lei de Moisés, e a fé é Cristo em graça e em verdade, irmãos. Então, se a fé já veio, por que nós vamos ficar debaixo de um tutor que não tem mais utilidade, vamos dizer assim, né? Porque se temos Cristo, Ele já cumpriu por nós, né? E como eu falei antes, o homem pecador, ele não consegue cumprir, né? Só para ressaltar, né? Então, ele vai estar sobre a maldição da lei, irmãos. Gálatas 3,10 diz que se errar em uma lei, será culpada de todas, né? E lá em Tiago 2,10 confirma isso, que fala, porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrar integralmente todas. Se pecar em uma, caiu em todas, irmãos. Então fica debaixo de maldição, irmãos. Lá em Deuteronômios 11, 26, Deus diz que Ele estava pondo diante do povo de Israel a bênção e a maldição, que é justamente a lei. Se cumprisse a lei, recebiam todas as bênçãos, porque a lei também tem a glória dela, irmãos. Então, se eles cumprissem toda a lei, eles teriam as bênçãos, mas se não cumprissem, teriam a maldição. Mas como eles não conseguiam cumprir, eles viveriam sempre debaixo de maldição. Então, eles seriam aniquilados por causa da maldição, né? Então, é por isso que Deus implantou, irmãos. Se nós lermos Êxodo, o começo da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia, você vai ver que eles faziam sacrifícios de animais. E aqueles sacrifícios, eles eram temporários. Serviam para perdoar os pecados deles temporariamente,
né? E quando era uma vez por ano, e dependendo do pecado deles, eles faziam em outras ocasiões. Então, esses sacrifícios serviam para que eles não perecessem totalmente na lei. Era uma forma deles receber as bênçãos. É um sacrifício que eles faziam. Eles faziam para ter, né? Então, Deus implantou esse sistema, mas já estava mostrando o sacrifício de Cristo para nós, para nos libertar todo o povo, e de uma vez por todas, irmãos. Glória a Deus. Então, como eu falei antes, já era a intenção de Deus levar o povo a Cristo, levar o povo a um Salvador, né? E hoje, nós temos esse sacrifício. Nós temos um sacrifício definitivo. O povo fazia um sacrifício temporário, a qual era sucessivo, tinha que fazer constantemente. Cristo foi o sacrifício eterno, vivo, para todos nós, irmãos. Não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Por esse sacrifício, Ele nos livra de tudo, como eu já explanei. Todas as maldições, todos os pecados, de tudo o que possa afligir o ser humano, Ele levou, irmãos, né? E por esse sacrifício, Ele nos justifica diante de Deus, irmãos. Glória a Deus. E esse sacrifício é o próprio Cristo que se entregou por nós, né? Glória a Deus. Mas aí eu questiono, queridos, se você não crê na justificação pela fé, não crê no sacrifício de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, que Ele é capaz de livrar o ímpio do pecado, se nós não cremos, né? E aí? Vão padecer sobre a maldição, irmãos, da lei, porque hoje ninguém mais faz sacrifício de animais para se livrar da lei. Então vão padecer sobre as leis. Teve uma pesquisa aí que a maioria das pessoas que são presidiárias, homossexuais, são filhos de crente, né? E por que acontece isso? A vida dos cristãos não está nada boa, irmãos. Você vê aí desemprego, desespero, dizendo que está cheio de luta. Luta tem, é normal, mas Deus diz que livre de todas. Mas você vê que é uma luta constante, que nunca acaba. É algo terrível. Isso é o quê? Será que as pessoas não questionam por que está acontecendo isso? Será que eles têm um Deus tão ruim, capaz de deixar eles perecerem naquela situação? Deus não é assim, irmãos. Deus não, como pai, nenhum pai quer ver o filho maltratado. A própria Bíblia fala que até os passarinhos Deus sustenta, por que não vai sustentar o ser humano? Aí será que a pessoa nunca questionou por que ele está naquela situação? Será que Deus é tão ruim assim? É a maldição da lei, irmãos. Estão debaixo da lei, estão debaixo de um jugo que não é deles, que não é para ser carregado por eles. Jesus já carregou o jugo pesado. É hora de pararmos, meditar nisso, irmãos. Tem algo errado, tem algo errado. Se a sua vida não está bem, tem algo errado. Não está certo. É a maldição da lei, irmãos. Ainda tem gente que critica a graça de Cristo, que é Cristo. Não crê nessa graça. Não param para pensar, né, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Então, queridos, o preço pesado Ele pagou por nós e se sacrificou para nos justificar, por amor. Morreu, sofreu igual um condenado, se sacrificou e ressuscitou por nós, para nos justificar. Aí muitos questionam o que é ser justificado, né? Suponhamos que você comete um crime e você foi condenado por esse crime. Está para ser condenado, está no julgamento e o juiz vai bater o martelo para te condenar. Aí chega uma pessoa e fala assim: não, deixa comigo, pode absorvê-lo, eu vou tomar o lugar dele, eu vou pegar toda a culpa dele, vou cumprir a pena por ele. Limpa o nome dele, tira todas as acusações de cima dele e torna ele uma pessoa livre. Isso é ser justo. Foi o que Jesus fez por nós. Ele foi lá, pegou o meu e o seu lugar naquela cruz, tirou toda a acusação de cima de nós, tirou toda a ficha suja das nossas vidas, nos tornou limpos, livres, justos. Isso é justiça. É tirar o pecado da sua vida, a condenação da sua vida e transformar você em uma nova pessoa, uma nova criatura, livre em Cristo Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então Ele levou todas essas dores por nós, né, irmãos? Graças a Deus. Então, queridos, como eu estou explanando, tem gente que não acredita nisso, irmãos. Acha que tem que fazer algo para merecer.
acha que tem que pagar um preço pesado para merecer, irmãos. Aí vai e cai na lei de Moisés, irmãos, fazer patrer, fazer sacrifícios, obras para ter bênçãos, queridos. Não confunda que eu estou falando para você não orar, não jejuar, não fazer nada, não é isso. Hoje, o que nós fazemos, como eu disse no início, é por amor. São as boas obras, são os frutos da fé. Nós não devemos fazer hoje mais para ter, porque Jesus já fez tudo para nós termos. Hoje fazemos por amor, né? Sem intenção de ter algo em troca. Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Porque, queridos, faz a gente questionar, né? Será que o sacrifício de Cristo foi tão insignificante que é incapaz de livrar, de limpar, de purificar a pessoa de um pecado? Isaías 52 fala que ele não tinha aparência mais de ser humano, irmãos, de tanto que ele sofreu. Isaías 53 fala que não havia formosura nele, de tanto que ele sofreu. De tanto que ele apanhou, ele ficou desfigurado. Será que esse sacrifício todo foi em vão? Será que esse sacrifício não é capaz, irmãos? E não, o melhor ainda, ele morreu, irmão, e depois ele ressurgiu, ressuscitou. Será que tudo isso que ele fez não é capaz de purificar um pecador dos seus pecados, de tornar uma pessoa justa, de ser capaz de fazer tudo pelaquela pessoa? É difícil de entender, queridos. O sacrifício dele foi perfeito, irmão, foi perfeito. Não teve um erro, irmão, porque ele veio para desfazer o que Adão fez. Adão nos condenou e ele veio para nos libertar. Ele fez o oposto do que Adão fez, né, irmãos? E a gente vê aí as pessoas, irmão, não conhecem a graça, de que é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo, em graça e verdade. E eles deturpam a graça, irmão, fala mal da graça por não conhecer, não sabe quem é que é Jesus, por falta de ler a Bíblia, irmão, por falta de conhecimento. A Bíblia é clara, é explícita em falar que a graça é Jesus Cristo, que a graça, somos salvos pela graça mediante a fé. Por que as pessoas, onde está a mente, queridos, dessas pessoas que não vê isso, irmãos? Eles associam a libertinagem, associam a pecado, falam que podem pecar à vontade. Não, queridos, a graça não é isso. Essa graça não é de Cristo, irmãos. Porque essa graça que a Bíblia fala, irmãos, ela te liberta, ela te transforma de dentro para fora, ela te torna nova criatura, irmãos. E a Bíblia fala que o pecado não pode te dominar quando você está debaixo dessa graça que é Cristo, irmãos. Porque a pessoa terá o caráter de Cristo. Olha só, Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus. Porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Olha só. A justiça, irmão, é pela graça. Completa aqui com Romanos 6:6. Romanos 6:6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, com Cristo, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porque todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado. Pulando para o 14, eu li até o 6 e o 7, vou pular para o 14. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que a Bíblia é mentirosa, queridos? Será que isso aqui... a minha Bíblia é outra versão, mas está dizendo a mesma coisa de todas as Bíblias, irmãos. E a Bíblia não mente, irmãos. Nós morremos com Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele nova criatura, irmãos. Morremos na carne, né? Na carne pecaminosa, e renascemos nele, em Cristo, em espírito, irmãos. Glória a Deus, é bem claro na Bíblia, é bem explícito, irmãos. Só não vê quem não quer, quem não lê, quem não examina, ou que se deixa levar pelo que todos dizem. Por isso que Deus manda, irmãos, nós lermos essa palavra, nós examinarmos. Isso aqui é um testamento de vida, irmãos, é um testamento. Aqui mostra nossas heranças, nos mostra como chegar até a glória do Pai, irmãos. Nos mostra que nós já temos Ele em nós, que somos eleitos, irmãos. Glória a Deus. A hora já se foi, irmãos.
Posteriormente eu continuo com essa mensagem, queridos, sobre a graça e a lei. Amém? Quero agradecer aqui essa oportunidade. Estou passando para a pastora Luísa. Amém? Graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor.